Shalom, bom dia! Oh glória! Mais um dia abençoado na presença do Senhor. Sejam todas muito bem-vindas, bom dia. Tudo é para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia, Débora. Bom dia, Tia. Aleluias, como vocês estão? Gente, eu não sei vocês, mas olha, eu nunca me senti tão disposta como eu estou me sentindo nesse desafio. Não sei se vocês também estão sentindo essa disposição. Fome, a gente não passa. Se vocês estiverem passando fome, tá errado. Porque fome a gente não passa. A gente passa vontade de comer algumas coisas, né? Mas fome não. Mas assim, uma disposição, uma energia que eu não me lembro de ter tido essa disposição antes. É o próprio Espírito governando sobre a nossa carne. Oh, glória! O Senhor me deu uma palavra, eu também, parece que recebemos um renovo todos os dias. Falei para Deus isso agora, aleluia! Aleluia, o ambiente, é a ambiência que nós estamos. O propósito, ele traz uma ambiência, ele traz uma unção. E é impressionante como que não só vocês, mas eu recebi relatos de outras pessoas que estão no desafio e elas relataram a mesma coisa. Charles, eu tô sentindo uma disposição que eu nunca senti. Eu fui em aniversário, festa de aniversário, cortei bolo, não senti vontade nenhuma de comer absolutamente nada daquilo. Eu falei, como é maravilhoso nós experimentarmos do Espírito Santo governando sobre a nossa carne. É um estado assim de domínio próprio e de governância dele que a gente fica assim, meu Deus, como pode? Eu estou me sentindo muito bem, oh glória! Como pode, né? É só o Senhor, gente, é maravilhoso, glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra e para eu chegar nessa palavra eu vou ter que falar de um versículo antes, amém? A gente vai ler 2 Crônicas 17, aonde o Senhor vai trazer sobre o reinado de Josafá, rei de Judá. Antes de Josafá, reinou Asa, que era o seu pai. O pai dele, o pai de Josafá, que era Asa, seguiu os caminhos do Senhor. Naquela época, era impressionante assim, porque a gente vai ler Êxodo. Quando eu fui ler a história de Moisés ali, da passagem do Egito, e até quando nós estamos lendo aqui 2 Crônicas, eu falo, Senhor, como pode? Porque era assim, se levantava um rei. O povo pecava contra o Senhor, profanava o templo do Senhor, idolatrava outros deuses e fazia sacrifício e se perdia. Aí levantava um rei. Aí esse rei que profanou o templo do Senhor morria. Aí se levantava um rei. Esse rei seguia os caminhos de Deus, tirava toda idolatria, limpava tudo. Aí ele morria. Aí levantava um, profanava. E o povo ficava assim, ó, dando volta em círculo. Mas chega que nesse contexto do rei Asa, ele vai e limpa o templo do Senhor, tira toda a idolatria, tudo que entristecia a Deus, e segue os caminhos do Senhor. Tem até um versículo aqui, que está lá no capítulo 5, o versículo 7 fala, mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O Senhor está falando, não é em vão que vocês estão se esforçando para me seguir, para andar nos meus caminhos. Vai ter recompensa. Todo o esforço que vocês estão fazendo, toda a renúncia que vocês estão fazendo, nada passa despercebido no reino de Deus. Nada. Nenhum propósito, nenhum jejum, nenhuma renúncia, nenhuma obediência passa despercebida. O Senhor vê tudo. E vai ter recompensa, vai ter despojos no final. Vai ter, em nome de Jesus.
E aí vem o filho de Asa, que é Josafá. E a palavra diz: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel, pôs tropas em toda a cidade forte de Judá e dispôs guarnição na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu aos Balaíns. Aqui ele está falando, o Senhor estava com Josafá porque ele seguiu a Deus, e não aos Balaíns, que eram os deuses que eles adoravam naquela época. Ao contrário, buscou Deus do seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor confirmou o reino em sua mão. E todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. No 3º ano do seu reinado, ele enviou os seus chefes. Ele pegou seus chefes e ele os enviou para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas. Aí fala os nomes dos levitas. E aí fala, eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por toda a cidade de Judá, ensinando entre o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todo o reino das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. E alguns filisteus traziam presentes a Josafá, ouro, prata e tudo mais. Então, ele foi um homem que serviu ao Senhor, que não seguiu aos deuses de Israel, porque ele era rei de Judá, numa época onde Israel enquanto ele reinava, Israel estava totalmente perdido na idolatria, em tudo que o Senhor tinha repugnância, tudo aquilo que o Senhor abominava, Israel fazia. Mas Josafá olhou para Israel e falou, não vou ser como Israel, eu vou seguir a Deus, eu vou permanecer no caminho do Senhor. Mas ele foi ensinado por quem? Pelos pais. O pai dele foi um homem que seguiu a Deus, e ele foi e seguiu a Deus também. Só que aqui tem todo um contexto da história. Josafá compreendeu algumas chaves poderosas que eu marquei aqui para a gente entender, porque apesar de ter sido um rei que seguiu a Deus, que ensinou a palavra ao povo, que fez grandes coisas, ele também se desviou. Ele também fez coisas que não agradavam a Deus. Então, aqui nós vamos entender quais são as estratégias de Satanás para que você se desvie do caminho. Porque nem sempre ele vai conseguir tocar em você. Nem sempre ele vai tocar nos seus. Às vezes ele vai vir por outra estratégia, por outro caminho. E a gente precisa ter conhecimento de quais são as artimanhas de Satanás para que a gente se desvie do caminho do Senhor. Então, uma chave poderosa é, antes de Deus aumentar a influência de Josafá, ele percebeu e ele fortaleceu os seus fundamentos. Josafá não começou buscando riqueza, fama, expansão territorial. Ele começou buscando alinhamento com Deus. Por isso que a palavra fala, buscai primeiro o reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Josafá já pegou essa chave aqui, eu vou buscar primeiro ao Senhor. A palavra fala, o coração dele se despertou para seguir a Deus e obedecer os seus mandamentos. O coração dele se despertou, assim como o coração dele se despertou para ensinar o povo, porque ele também entendeu uma chave poderosa. O povo não precisava de correção, o povo não precisava de punição, o povo precisava de conhecimento da palavra. O povo precisava ser ensinado. Eu não li na Bíblia, não li a Bíblia toda, mas eu ainda não vi na Bíblia a história de outro rei que fez a mesma coisa. Que falou assim, eu vou ensinar o povo sobre a palavra do Senhor, assim como eu aprendi, para que esse povo não se perca, mas para que eles andem no caminho do Senhor. Mas o coração dele se despertou para isso. Quem despertou? O próprio Deus falou, filho, se esse povo não foi ensinado, se esse povo não conhecer os meus caminhos, não conhecer a verdade da minha palavra, esse povo vai se perder de novo.
Vão ficar dando volta de novo. E aí o Senhor despertou o coração dele para ensinar o povo. Ele pegou os chefes, ele pegou o sacerdote, ele pegou os mestres de ensino do reino dele e mandou que eles fossem por toda Judá. Levando consigo, eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por toda a cidade de Judá ensinando o povo. Isso agradou tanto o coração de Deus, que o temor de Deus caiu sobre a terra de Judá e sobre os inimigos, e eles tiveram paz. Deus deu paz ao reino de Josafá durante um tempo. E ele se tornava cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades e celeiros em Judá e mantinha muita munição nas cidades. Então foi um reinado que teve paz durante um certo tempo, porque ele andou nos caminhos do Senhor. Muitas pessoas querem viver as promessas de Deus, mas ignoram os princípios que sustentam essa promessa. Josafá entendeu que um reino forte não é construído apenas com um exército, mas com um povo instruído na palavra. Que infelizmente são coisas que nós não temos hoje dentro das igrejas. Nós temos muita palavra coach, pouca palavra de exortação, pouca palavra de ensino. Tem crente que não sabe que demônio que não tem só demônio, que não tem só Satanás. Tem crente que acha que tudo é demônio. Tem crente que não sabe que eles são organizados, que tem toda uma estrutura organizacional, que tem tronos, principados, potestades, que tem Lúcifer, Satanás, diabo e os demônios. Porque não é ensinado, falta instrução, falta ensino. Tem crente que não sabe, que não precisa temer Satanás, que não é o crente que teme ele, é ele quem teme a nós. Porque não é ensinado. Mas Josafá olhou e falou assim, o coração dele se despertou. Ele falou, eu vou ensinar esse povo, para eles não se perderem, porque eu não quero só para mim. Ele não foi egoísta. Quantas vezes nós aprendemos algo, quantas vezes nós adquirimos um conhecimento e a gente guarda só para nós, e a gente não ensina outra pessoa, e a gente não fala. Eu lembro uma vez que eu estava falando com uma pessoa, eu estava dando uma mentoria para ela, e eu falei para ela, olha, você já tem uma carga de conhecimento sobre tudo isso muito grande, você precisa começar a passar, precisa começar a ensinar. Aí ela falou para mim que ela foi conversar com uma pessoa e que ela falou um pouco, mas ela ficou meio assim. Eu falei assim, minha irmã, abre a tua boca. Não tenha medo de falar a verdade. A palavra fala, aquele que sabe o que é certo e não o faz, já está em pecado. Você sabendo a verdade, fale a verdade, fale. Mas a necessidade de aceitação e aprovação faz a pessoa ficar o quê? Calada. Não conseguir falar. Eu vou falar isso. Mas aqui é um lugar religioso. Minha irmã, você não está ali para convencer a pessoa, você está ali para falar a verdade. Quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo, não é você. O Espírito Santo não está te pedindo para você convencer as pessoas. Ele está te pedindo para você falar a verdade, falar o conhecimento que ele permitiu que você já tivesse acesso. Sobre o mundo espiritual, sobre batalha, sobre a palavra, seja sobre o que for. Nós precisamos começar a abrir a nossa boca. Porque a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia. É crente que vira para outro crente e fala, eu orei e Deus falou para eu pedir dinheiro emprestado para você. Aí eu fico assim, meu Deus, mas em qual versículo da Bíblia Deus está mandando a gente pedir dinheiro emprestado para os outros? Aí a pessoa vem e fala que Deus mandou, que Deus... Cadê o conhecimento da palavra, minha irmã? Tá errado. Deus fala aqui que a gente não deve pegar dinheiro emprestado. Em momento algum da Bíblia, Deus fala que é pra gente pegar. Esse Deus que mandou você pedir dinheiro para mim, não é Deus, não. É o próprio Satanás. E aí, a pessoa vem enviada de Satanás usando a boca de Deus e muitos caem, muitos se perdem.
Por quê? Por falta de ensino. Ensino do quê? Da palavra. Gente, até, meu Deus, olha, eu lembrei de algo aqui. Até a Bíblia que nós lemos, nós temos assim que saber discernir. Nós estamos chegando em um tempo que até a Bíblia que nós estamos lendo, nós temos que olhar e falar assim, peraí, será que essa Bíblia aqui é de Deus mesmo? Porque esses dias eu estava dando mentoria, e aí eu estava falando de um versículo, e eu li esse versículo para essa aluna. Eu li o versículo para ela, eu falei assim, como que está na sua Bíblia? Ela foi ler o versículo da Bíblia dela, não tinha absolutamente nada a ver com o versículo que eu estava lendo. Eu estava lendo de Josafá e a Bíblia dela estava falando sobre paz, amor e gratidão. Eu falei, mas isso é uma Bíblia mesmo? Ela falou assim, Chala, aqui ó, ela mostrou Bíblia Sagrada. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei assim, não, vamos lá nos 10 mandamentos, lê pra mim o que tem aí nos seus 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da Bíblia dela tinha 4 mandamentos. Eu falei, não, cadê o resto? São 10. Não tinha. Eu falei, cara, não é possível. Assim, eu fiquei chocada. Eu falei, não, isso não é uma Bíblia. Era uma Bíblia, gente. Aí eu inconformada, eu falei, vamos lá no versículo tal, coloca lá, Salmo 115, lê pra mim. Nada a ver com a minha Bíblia. Nada a ver. Totalmente distorcido. Eu falei, aonde nós estamos? Que mundo é esse que nós estamos? Que até a palavra do Senhor está sendo distorcida. A palavra de Deus fala, não tire nenhuma palavra da minha Bíblia e não acrescente nada daquilo que eu falei. Nós literalmente estamos no final dos tempos, onde as pessoas estão tirando, estão colocando. Eu imagino quantas pessoas não estão lendo essas Bíblias por aí e sendo enganadas. Então nós precisamos ter o conhecimento revelado da palavra de Deus, da verdade de Deus. Porque, gente, é um absurdo. Amém? Deixa eu pegar aqui. Então ele se despertou para quê? Para ter intimidade, obediência e ensinar aquele povo a andar nos caminhos de Deus. Então, o que ele nos ensina? A buscar ao Senhor, a ensinar a palavra, a remover a idolatria, e ele recebe o favor, honra e a prosperidade de Deus. Então, antes de receber honra e prosperidade, houve todo um processo. Às vezes você está passando hoje um processo na sua área financeira, está colhendo do fruto de algo que você plantou, e você precisa ter maturidade e compreensão para entender que você está passando por um fogo refinador, que existe um processo de busca, de renúncia, de posicionamento. Porque enquanto o odre estiver quebrado e velho, Deus não vai derramar um vinho novo. Se o seu odre, se o seu compartimento mental não sofrer uma metanoia, uma transformação de mentalidade, para você se tornar uma mulher capaz de receber e sustentar a prosperidade que Deus quer dar para você, Ele não vai dar. Porque se Ele der a prosperidade do jeito que você está hoje, você vai perder tudo. Você vai gastar tudo, você vai ficar sem nada. Gente, isso é real. Eu tenho uma aluna que recebeu quase 300 mil de herança. Em um ano, ela perdeu tudo. Ela não comprou absolutamente nada, nem uma motinha elétrica. Nada. Ela ficou sem nada. Só trabalhando com o salário dela. Perdeu toda a herança. E perde mesmo. Porque o odre era velho, o odre não era capaz de sustentar. Muitas das vezes, o odre velho vem da boazinha, do querer ajudar todo mundo, do querer resolver a vida de todo mundo, do querer pagar a conta de todo mundo, do não compreender que as pessoas são adultas, maduras ou imaturas, mas são adultas, responsáveis pela própria vida, pela própria decisão. E aí a arrogância coloca a pessoa num lugar de superioridade, de que eu faço, eu resolvo, eu dou, eu pago a conta. Isso é orgulho, é arrogância.
Eu sou maior que aquela pessoa, porque agora eu tenho mais dinheiro do que ela não tem. Só que por que aquela pessoa não tem? Ah, porque não está trabalhando, porque é folgada. Ah, porque não sabe administrar dinheiro. E aí a pessoa vai entrando num lugar de arrogância, e aí essa arrogância leva ela a ficar sem nada, a perder tudo. É o orgulho. Não ache que isso é humildade, isso é orgulho. Quando você pega tudo que Deus derramou sobre você e gasta tudo e dá tudo para os outros e resolve a vida de todo mundo e fica sem nada, você está no orgulho. E a gente precisa ter maturidade para olhar para isso, amém? Então Josafá é esse homem que andou nos caminhos do Senhor, que limpou todos os postes, tirou todos os ídolos, que limpou tudo, arrancou tudo. Só que esse mesmo homem, temente ao Senhor, que consultava ao Senhor, que fazia tudo, né, obedecia ao Senhor, e que Deus foi lá e deu paz no reinado dele, falou: nenhum rei vai lutar contra você. Esse homem, ele se perdeu também. Ele se tornou um homem que tinha muita riqueza, muita abundância, e a glória de Deus acompanhava Judá e a terra de Judá. E aí, quando Deus começa a derramar sobre nós, como que eu vou chamar? Sanguessugas começam a chegar perto. Satanás começa a enviar os enviados dele para poder causar morte, destruição, roubo. E aí foi o que aconteceu aqui. Josafá foi lá e fez uma aliança com Acabe. Quem que era Acabe? Acabe era o rei de Israel. O que mais profanou, o rei que mais despertou a ira de Deus foi Acabe. Acabe se desviou. Acabe fez assim, tudo que você podia imaginar para despertar a ira de Deus, ele fez. Acabe era casado com Jezabel. Jezabel era sacerdotisa de Baal. No ritual deles, como que oferecia sacrifício a Baal? Eles pegavam crianças e jogavam no fogo. Queimavam crianças, queimavam virgens. Porque esse era o sacrifício que Baal aceitava. Então ele despertou a ira de Deus de uma forma absurda. Jezabel e Acabe foi quem Elias derrotou. Foram os profetas de Baal, que eram os profetas aqui de Jezabel e Acabe, que morreu lá no fogo, lá que desceu Vocês lembram da história, gente? Que tinha lá o altar, que desceu fogo no altar, e aí depois Elias pegou e mandou cortar a garganta ali de 400 profetas, e eles morreram. Era contra Josafá, era contra Acabe e Jezabel, amém? Então, um rei que seguia o Senhor, que andava nos caminhos de Deus, que era o rei de Judá, foi lá e fez uma aliança com Acabe. Acabe chegou e falou: se eu for para a guerra, tu vai comigo? Se eu for, tu vai? Porque você tem riqueza e glória, e eu preciso de aliança nessa guerra, você vai comigo? Ou seja, depois de receber prosperidade e influência, ele se uniu por casamento à família de Acabe, um dos reis mais perversos de Israel, cuja esposa era Jezabel. Essa aliança foi extremamente perigosa. Josafá era um homem de Deus, mas começou a andar perto demais de quem não compartilhava do mesmo princípio. A queda de Josafá vem de alianças erradas. Aliança que ele fez sem a permissão de Deus. Então o inimigo não conseguia tocar nele, porque ele ensinou o povo, ele andava nos caminhos do Senhor. A glória do Senhor estava com ele. O reino estava em paz. Aí chega um rei que adora outros deuses e fala para ele assim: faz uma aliança comigo. E ele fala: onde tu for eu vou. A minha casa é a tua casa. Só que a casa de Judá não era a casa de Israel.
A casa de Judá servia a Deus, a casa de Israel servia a Baal. Despertava a ira de Deus de uma forma absurda. Então, a minha casa não era, a casa não era a mesma. Mas Josafá olha para ele e fala assim, a minha casa é a sua casa. Entra, fica à vontade, faz o que você quiser aqui. Eu vou te servir, vou te ajudar, vamos para a guerra junto. Josafá não consultou o Senhor. Ele não falou assim, Senhor, Acabe quer fazer uma aliança comigo. Por acaso essa aliança vem do Senhor? Eu posso fazer essa aliança com ele? Tudo bem se eu me aliançar a ele? Não. Ele olhou e falou assim, beleza, vamos junto. Fez uma aliança com ele. Muitas das vezes o problema não começa quando abandonamos Deus completamente. O problema começa quando passamos a fazer a aliança que Deus nunca aprovou. Por isso que existe um tempo em que nós precisamos romper com alianças. Às vezes essa aliança pode ser uma aliança dentro da casa do Senhor. Pode ser com uma aliança com uma irmã que você fez que Deus não mandou você se aliançar. Uma coisa é amar a todos, outra coisa é andar com todos. Oi, minha irmã, tudo bem? Tudo jóia? Se precisar e eu puder te ajudar, estou aqui. Você lá, eu aqui. Porque Deus não permitiu essa aliança entre nós. Permitiu a comunhão, não a aliança. Josafá poderia falar para Acabe, olha, Acabe, eu não posso ir nessa guerra com você, Deus não me autorizou, tá bom? Você governa aí, eu governo aqui, tá tudo bem entre nós, mas eu não vou te ajudar nessa batalha, porque Deus não me deu autorização para isso. Isso é maturidade. Vocês estão compreendendo? Nós precisamos ter maturidade. Mas ele foi lá e se aliançou sem a permissão de Deus. Josafá era um homem de Deus, mas começou a andar perto demais de quem não compartilhava do mesmo princípio. Muitas das vezes você se perde, você se desvia do caminho dentro da casa de Deus, porque está fazendo uma aliança que Deus não mandou você fazer. É interessante notar que quando Acabe o convida para guerrear contra Ramote, Gileade, Josafá inicialmente aceita, como ele fala assim, ó, sou como tu és, e o meu povo como o teu povo. Como que ele era como Acabe? Sou como tu és. Ele já decretou uma palavra de morte. Sabe o que me vem aqui, gente? A necessidade de aceitação e aprovação. Porque Josafá conhecia a Deus e ele sabia que Acabe não seguia a Deus. Ele sabia que Acabe não era como ele sabia que Acabe sacrificava crianças a Baal, e ele não fazia isso. Como que ele olha para Acabe e fala, sou como tu és, eu quero ser aprovado, eu vou falar que eu sou igualzinho a você, por causa da necessidade de aceitação e aprovação. Oh, glória! Essa palavra revela uma quebra de discernimento. Judá não era igual a Israel naquela época. Josafá servia ao Senhor, Acabe servia mergulhado na idolatria, na profanação, no derramamento de sangue. Aliança errada atrasa destino. Aliança errada atrasa destinos. Aliança errada vai fazer você se desviar do caminho. Não faça aliança sem consultar a Deus. Não faça. Não olhe para uma pessoa e fale, não, eu te ajudo nessa guerra, nessa batalha, sem saber se aquela guerra e aquela batalha que aquela irmã está enfrentando é colheita. É fruto de uma colheita, de algo que ela plantou. E Deus não quer que você entre na batalha dela. Deus não quer que você entre na guerra dela. Porque ela está colhendo do fruto. E a palavra fala, tudo que o homem plantar, ele vai colher. É para você, se Deus está deixando ela colher, quem é você para entrar no meio da colheita e resolver a vida da pessoa e falar, não vai colher não, eu te ajudo. Eu pago as suas contas, eu resolvo a sua vida. Não, irmã,
nós somos crentes, eu tô junto com você nessa guerra. Tô não, irmã. Deus não deixou eu entrar nessa guerra, não. Tá colhendo o fruto. Vai em paz que Deus vai te sustentar nessa aí. Numa próxima, se Deus permitir, eu entro. Não sou eu quem tô falando, gente. É Deus. É a palavra de Deus, é Deus nos ensinando. Que se você quiser a síndrome da boazinha, da salvadora, isso vai custar muito caro. Vai custar muito caro para sua casa, para sua família, para sua geração. Vai ter um preço muito alto. Josafá entrou em uma guerra sem consultar a Deus. Entrou em uma guerra que não era dele. Gente, o reino dele, o reino de Josafá estava em paz. Estava tudo certo, estava em paz. Para que ele foi entrar numa guerra que não era dele? Sendo que quem mandou o opositor contra Israel foi o próprio Deus. Porque Deus falou: Acabe, eu vou acabar com você. Eu vou acabar com tudo que tem seu nome, seu sobrenome, com toda a sua geração, todos os seus filhos. Eu vou matar todos. Tamanha era a ira que Acabe despertou em Deus. Deus falou assim: eu vou exterminar a sua geração. Eu vou acabar com a sua geração. Aí entra Acabe lá, o salvador da pátria. Eu tenho riqueza, eu tenho glória, o meu reino está em paz, eu não tenho nada para fazer mesmo, vou entrar numa guerra que não é minha. Eu estou aqui de boa, eu estou aqui sossegado, eu vou arrumar uma confusão. Sabe quando a pessoa está de boa, está sossegada, assim, ela está vivendo na paz. Aí ela olha e fala assim: está muito em paz, está sossegado demais, acho que eu estou querendo viver uma forte emoção na minha vida. Deixa eu intrometer um bedelho onde eu não estou sendo chamado. Deixa eu caçar uma confusão, algum rolo aqui para eu ter uma dor de cabeça. Misericórdia. Aí depois dobra o joelho e fala: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Aí Deus, você estava em paz. Eu não mandei você entrar naquela guerra. Você foi de meter seu bedelho. Está colhendo fruto da onde eu não mandei você entrar. E agora você está perguntando para mim por que eu estou deixando? Meu Deus. Gente, eu não sei se vocês conseguem compreender como eu compreendo, sabe? Às vezes eu fico assim: Deus, será que só eu? Só eu não, porque eu não sou um anjo de luz glorificado nessa terra. Mas será que as pessoas não conseguem compreender? Será que as pessoas não conseguem ler ou elas não leem? Será que elas leem e não compreendem ou elas simplesmente não leem a Bíblia? Porque tem coisa que só de ler assim é muito nítido. Tá aqui, ó. Porque, gente, a gente vai lendo 2 Crônicas desde o começo, tá? Para entender toda a história. Você vai ler aí, você vai entender quem foi Acabe, o que Acabe fez, como que ele agiu, quantas e quantas vezes Deus chamou a atenção de Acabe e falou: Acabe, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ele desobedeceu, ele se rebelou contra Deus. E aí Deus fala: vou exterminar toda a sua geração. Aí Deus manda o inimigo para ir lá e matar Acabe. A morte de Acabe já estava decretada. Acabe ia morrer. E ele morreu mesmo. E aí ele olha para o bom samaritano, para o rico, para o bonzão que segue a Deus e fala assim: esse aí segue a Deus, esse aí tem Deus. Vou pedir ele para entrar na minha guerra. Ele segue a Deus, eu não. Ah, não, Chá, mas a pessoa está na igreja. Minha irmã, não é porque ela está na igreja que a igreja está dentro dela. Não é porque ela frequenta um templo religioso que ela segue a Deus. O que determina se ela segue a Deus ou não são os frutos. Conhecereis a árvore pelo fruto. É o fruto que ela dá que determina. Não o fato dela ir na igreja sábado e domingo. Tem um monte de demônio. Tem um monte de gente endemoniada. Dentro da igreja, no altar. Eu já falei isso para vocês. Então isso não é o crachazinho de cristã, a saia longa, a blusa tampada, não é uma determinação de que Deus está nela e de que ela verdadeiramente segue a Deus. Quantas mulheres de saia longa eu conheço, já conheci, que, meu Deus do céu, a saia era longa e a língua mais longa do que a saia.
A saia ia até o pé, a língua, meu Deus do céu, era quilômetros e quilômetros e quilômetros. De fofoca, de mentira, de difamação, de intriga, de inveja, meu Deus do céu, a própria cobra de saia. Imagina uma cobra usando saia, era assim. Então, não tem nada a ver. Aí, olha lá, um homem bom seguindo os caminhos do Senhor, e esse homem, eu sou muito bom, eu vou ajudar esse cara aqui que não segue a Deus. Eu sou muito bom, eu vou ajudar esse cara aqui que não quer saber de Deus. E não é porque Deus não deu a oportunidade para ele. Deus chamou a atenção de Acabe várias vezes. Acabe se rebelou contra o Senhor. E aí vai lá Josafá fazer uma aliança com ele. Oh glória, vi esse eu essa semana. Fui rápida em ajudar sem perguntar para Deus. Depois percebi que não era para fazer. Glória a Deus, o preço é muito alto mesmo. Não faça. Tem gente que fala para mim assim, Chá, ora por mim. Aí eu vou lá, Deus, é para eu orar por essa pessoa aqui? Se Deus me permitir orar, eu oro. Se Deus falar que não, minha irmã, eu não dobro meu joelho e não abro a minha boca para falar uma palavra. Sou doida não. Filha, eu não sei o que está acontecendo não, mas você e Deus se resolvem aí. É você e ele aí, dobra você o seu joelho. É um tal de ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí eu falei, irmão, você está orando? A pessoa quer que ora por ela, mas ela mesmo não ora. Quando eu chego na igreja e falo assim, pastora, ora por mim, é porque eu estou orando, é porque eu estou acordando de madrugada, é porque eu estou buscando ao Senhor, é porque eu acordo e oro. E aí antes de dormir eu oro e eu falo com Deus o dia todo. E aí às vezes eu preciso de ajuda na batalha, eu falo, intercede por mim, pastora, ora por mim, mas eu estou orando. É um tal de ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí eu, irmão, você está orando? Você está jejuando? Não, não consigo jejuar. Ah, pelo amor de Deus, você não consegue fazer um jejum de 2 horas? Você não consegue jantar 8 horas da manhã e tomar café, em vez de tomar café 8 horas, tomar às 10? Pra cima de mim, gente. Pelo amor de Deus. Não. Não é possível. Você não consegue fazer um jejum de almoçar, pular o café da tarde e jantar? Almoçar, sei lá, 1h da tarde e jantar às 6? E ficar 4 horinhas de jejum? Você não consegue? Pra cima de mim? Pelo amor de Deus, pra cima de mim só avião. Como diz a minha mãe. Como diz antigamente, né? Pra cima de mim só avião. Não cola não. Pra mim não cola não. Se Deus falar pra mim assim, ó, ajuda aquela pessoa lá. Eu falo, Deus, eu vou ajudar aquela pessoa, mas aquela pessoa tem que querer ajuda. Porque se aquela pessoa também não se esforçar, Senhor, eu não vou ficar ali perdendo meu tempo, não. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, porque, Senhor, se essa pessoa não quer, tem um monte de gente querendo, o Senhor sabe. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe. Gente, se Deus falar pra mim assim, você vai ajudar aquela pessoa, eu pego na mão. Se a pessoa pegar na minha mão também. E eu falar pra pessoa, vamos jejuar. A pessoa, vamos jejuar, tô jejuando também. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Irmão, vamos orar de madrugada, vamos orar de madrugada também. Agora, se eu falo pra pessoa, irmã, vamos fazer um jejum. Eu não consigo fazer um jejum de 24 horas. Amém, tudo bem. Você já jejuou? Não jejuei, não tenho hábito. Tudo bem, irmã, vamos fazer o seguinte. Você vai jantar 10 horas da noite e você não vai tomar café às 8. Você vai tomar café às 10. Durante a semana, pode ser? Não, pode ser, eu consigo. Beleza. Eu não consigo, eu não quero, eu não consigo acordar de madrugada, eu não consigo jejuar, eu não consigo... Então fica aí na merda. Fica aí, então. Você acha que eu vou ficar aqui jejuando pela vida da pessoa, orando pela vida da pessoa e fazendo isso, fazendo aquilo e a pessoa mesmo não tá nem aí? Gente, pelo amor de Deus. Quem quer sair daquela situação é aquela pessoa. A primeira a se mover, a primeira a falar, eu preciso jejuar, eu preciso acordar de madrugada, eu preciso aprender a orar, é aquela pessoa que quer sair daquela situação. Não eu. Não você. Eu tô falando eu, mas eu tô contextualizando para vocês compreenderem também. Que nós precisamos ter maturidade. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer Deus.
Tem gente que quer o resultado. Ok, vai se resolver com o Senhor. Agora, você ficar se matando, você ficar jejuando, você ficar aí a pessoa igual Acabe, Deus está repreendendo a pessoa e a pessoa não quer. E você tá lá, igual Josafá, querendo fazer aliança com essa pessoa, querendo ajudar essa pessoa, querendo ser boazinha com essa pessoa. Misericórdia, sai desse lugar. Vai tratar essa ferida da rejeição, vai tratar a ferida do abandono, da traição, vai curar a sua alma para você não ficar sendo nesse lugar de salvadora, para você não ficar no papel de arrogância, de que eu tenho que salvar. Ah, porque a pessoa está numa situação muito difícil, eu tenho que ajudar. Gente, pelo amor de Deus. Teve um dia que uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou: Chala, tem uma mulher aqui, ela tá passando por isso, tá acontecendo isso, eu falei de você para ela. Você pode conversar com ela? Eu falei assim: posso sim. Faz o seguinte, manda o link do grupo para ela. Fala para ela entrar no grupo. O grupo é gratuito, não paga nada para estar no grupo. Quem participa dos encontros sabe o que eu entrego lá. Quem participa dos encontros sabe o que eu entrego lá. Sabe que não é um encontro de palavrinha coach, não é um encontro de tapinha nas costas, é um encontro tiro, porrada e bomba. Sabe que eu entrego e sabe que eu não tenho preguiça de entregar, gente. Quem me conhece sabe. Às vezes um encontro que é para ser 1 hora, vira 3 horas, vira 4 horas. Esses dias eu estava vendo a gravação aqui de um encontro, 4 horas de encontro. 4 horas de encontro. 4 horas de conhecimento sendo passado, de revelação sendo dada. 4 horas. Quem é minha aluna sabe, meu atendimento não é 1 hora. A gente fica 2, 3 horas em atendimento. Eu já deixo um espaço longo. Por isso que eu não atendo tantas pessoas, não marco uma agenda totalmente lotada, porque eu não consigo atender em 1 hora, 1 hora e meia. Porque eu vou profundo, a gente vai em profundidade. Eu vou em profundidade, eu não consigo ser rasa, eu não consigo ser superficial. Deus não me chamou para isso. E aí eu falei, fala pra pessoa entrar no grupo, fala isso, beleza. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A pessoa entrou no grupo. Aí a pessoa foi e me chamou no direct. Aí ela contou tudo que ela tava passando. Fez, né? Contou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dessa mulher. Muito pesado, mas muito pesado. Eu falei, irmã, tem uns encontros, participa dos encontros para você compreender o que é cura, libertação e tudo mais, os tronos, beleza. Nunca participou de nenhum encontro. Aquela mulher que estava sofrendo, que está vivendo na depressão, na ansiedade, que está totalmente, né, destruída, nunca participou de nenhum encontro gratuito. Aí você acha que eu vou lá no WhatsApp daquela mulher, oi minha irmã, tudo bem? Como é que você tá? Ô minha irmã, você tá precisando de ajuda? Gente, pera aí um segundo. Voltou. Você acha que eu vou lá? Tá precisando de ajuda? Não, gente, ela tá precisando de ajuda. O grupo tá lá disponível, gratuito. Os encontros são gratuitos, são avisados antes. Tem a live, tá assistindo a live? Não tá assistindo a live. A pessoa não quer. Então a gente precisa ter maturidade para entender que tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que não querem. Tem pessoa que, por mais que você olhe para a vida dela e fale, meu Deus, que vida desgraçada. Que luta, que guerra, que batalha. Ainda não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Não doeu o suficiente ainda para essa pessoa se mover. E a gente não pode, isso mesmo, arrogância, achar que somos Deus na vida da pessoa. Se a pessoa não quer, a gente vai fazer o quê? Pessoas que não querem pagar o preço. Eu lembro na minha vida, na minha jornada, quando eu saí do relacionamento tóxico, eu não tinha dinheiro para entrar em mentoria, eu não tinha dinheiro para investir em autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu não tinha, gente. Sabe o que eu fazia? Toda live gratuita que tinha eu assistia.
dos mentores, né, que eu admirava, dos mentores que eu gostava, aí eles faziam lançamento, pré-lançamento para entrar na mentoria. Aí ia ter 3 lives gratuitas. Quem que estava lá no grupo? Eu. Comprava a mentoria? Não comprava, não porque eu não queria, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Mas todo o conhecimento gratuito que era dado, eu estava lá. Tinha grupo de encontro gratuito uma vez por semana, eu estava lá. Tudo que era gratuito, que eu podia absorver, que eu podia aprender, eu estava lá aprendendo. Porque eu tinha uma sede, uma vontade. Eu falava, eu não tenho dinheiro para investir agora, mas todo o conhecimento que eu tiver, que eu puder adquirir de forma gratuita, eu vou adquirir. Oh, glória, Márcia, eu faço isso, glória a Deus. Só que eu não fazia isso. Gente, eu realmente, esses dias, eu peguei na mudança. Eu falei pro Thiago, amor do céu, a gente precisa dar fim nesses cadernos aqui, porque senti uma pilha de caderno minha e dele. Porque cada tema, cada assunto, a gente tinha um caderno. Então tinha uma pilha de caderno, eu falei assim, não, tem caderno aqui, tem coisa aqui que a gente nem usa mais, a gente precisa desfazer. Porque eu pegava papel, caneta, eu pegava caderno, caneta, e eu sentava e ela falando, e eu ia anotando as chaves gratuitas. A Tida, eu também, glória a Deus. Porque era o que eu podia fazer naquele momento. Era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Adquirir o conhecimento gratuito, até eu ter condições de pagar para adquirir mais ainda. Aí a pessoa tá lá, tá tudo gratuito, tem um monte de informação gratuita e a pessoa tá lá. A pessoa não assiste, não participa, não se interessa. Aí depois a pessoa fala assim, vamos tomar um café comigo? Tchau, você pode conversar comigo um minutinho? Eu falo, minha irmã, você não participa, você não se interessa, você não se esforça. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não sejam bobas. Eu tô dando uma aula pra vocês aqui de posicionamento. Glória a Deus, eu tô dando uma aula pra vocês de posicionamento. Tenham maturidade pra compreender o que eu tô falando. Quem caminha comigo, eu vou falar aqui, ó. A Tida e a Letícia estão aqui. Vou falar das duas. Quem caminha comigo, tem live, tá junto. Tem encontro, tá junto. Quando não tá junto, é porque aconteceu alguma coisa. E eu nem peço, gente, pra me avisar, mas elas me avisam. Tchau, não vou conseguir participar desse encontro. Tchau, aconteceu tal coisa, eu não vou poder estar presente. Mas se ficar gravado, depois eu assisto. Eu vou honrar o nome delas. Pode ter mais pessoas aqui, mas é o que está aqui no meu... aqui, ó. Inclusive, o meu caderno das nossas lives já está na metade. Ô, glória! São pessoas que já me ligaram, já falaram, Chau, toma um café comigo? Tomo. Chau, senta comigo para você me ajudar? Sento. Chau, posso te ligar? Pode. Chau, vou te mandar aqui por mensagem um áudio para você me ajudar. Pode? Pode. Eu dou total atenção, gente. Não pagam nada para ter esse acesso a mim. Porque eu honro quem caminha comigo. Eu honro quem se esforça para estar comigo. Eu honro quem está comigo na live que tem 5 pessoas. Eu honro na live que tem 5 pessoas. Assim como eu também honro nos outros propósitos que a gente fez de 40 dias e que tinha muito mais pessoas. Mas elas estavam lá, quando tinha 100 pessoas, quando tinha 30 pessoas, quando tem 5 pessoas, quando tem 4 pessoas, quando tem 2, quando tem 1, elas estão. Então eu honro. Quando elas me ligam, quando elas mandam mensagem, eu sei honrar quem está comigo, quem se esforça. Agora a pessoa não se esforça, não caminha junto, não caminha nem no gratuito junto, mas quer ter um tempo comigo, quer sentar comigo. Gente, isso é posicionamento. É você aprender a estabelecer limites. É você saber honrar quem te honra. É saber honrar quem te honra. Porque antes de eu vir aqui, tem um tempo, tem um preparo. Não é só abrir a câmera aqui. Tem toda uma dedicação para estar aqui, para estar nos encontros a cada 15 dias. Então, eu estou ensinando para vocês na prática. Honre quem te honra. Honre quem te honra. Dá honra a quem merece honra.
Em nome de Jesus, aprenda a se posicionar. Aprenda a estabelecer limites das pessoas. Isso não, Chá, você não está sendo maldosa? Não. Pelo amor de Deus. Eu já falei para vocês que eu tenho mentora, eu tenho uma pastora. Tudo que a minha pastora faz, eu tô lá. Ela faz live, eu tô lá. A minha pastora tem encontro, eu tô lá. Tem mentoria, eu tô na aula. Tem não sei o que lá, eu tô lá. Aí, quando ela tá na live e ela, Chá, você tá aqui? Na última live que ela fez, na penúltima live, ela, Chá, você tá aqui? Fala pra mim se você tá aqui, Chá. Aí eu falei, oi, pastor, tô aqui, pastor. Aí ela, Deus me mostra e Deus manda eu te falar. Uma, porque o Espírito Santo queria me chamar. E quando ele quer, ele chama pelo nome. E outra, porque ela sabe que tudo que ela faz, eu tô lá. Que eu honro a vida dela, eu honro tudo que ela já fez por mim, pela minha casa. E quando tem encontro presencial, ela senta comigo, ela conversa, ela fica, ela ora, ela me dá atenção. Letícia estava lá, foi poderoso, glória a Deus. É dar honra a quem merece honra, em nome de Jesus. Aprenda a estabelecer limites. Aprenda a fazer alianças. Entenda que nem toda aliança vem de Deus. Nem todo mundo merece sentar na mesa com você. Só tem um jeito de eu tomar café com uma pessoa que não caminha comigo assim, gratuito, assim, toma café comigo, porque, gente, não é um café normal. Vocês precisam compreender isso. É uma coisa que eu falei pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu quero, mas assim, é mais forte do que eu. Eu não consigo sentar com uma pessoa pra tomar um café. Essa pessoa falar da vida dela, falar dos traumas dela, dos bloqueios dela, e eu ficar quieta. E eu saber qual é a solução, eu saber como resolver, saber como sair de lá, saber o que fazer. E eu não dar pra ela falar, filha, é isso aqui, ó. Porque eu tenho, gente, Deus me presenteou com o dom de discernimento. Dom de discernimento de espírito. Às vezes, antes da pessoa falar, eu já sei o que está acontecendo, eu já sei qual é a chave. Para mim, é algo muito natural. Porque o Espírito Santo me deu esse presente de discernir as coisas com muita facilidade. Claro que não sou eu, é o Espírito. Então, eu não consigo sentar com uma pessoa e não discernir. E não falar para ela, filha, é só você fazer isso para sair daqui. É só isso aqui para você resolver isso. Quem já sentou comigo sabe. Eu não consigo só ouvir. Se deixar a pessoa não fala, é só eu que falo. Então não é um café normal. É um café onde você vai sair com direção, vai sair com entendimento, vai sair tendo uma visão do que precisa fazer, do que está acontecendo. Você não vai sair, eu fui conversar com a Chau e sair e continuo perdida. Você pode não querer fazer, mas que você sabe a partir de agora, o caminho você sabe, o que precisa ser feito você sabe. Então não é um café normal. Então tem 3 formas de acesso a mim, de intimidade. E só tem uma forma de eu tomar café com uma pessoa que não caminha comigo, que não se esforça para estar comigo, mas que quer estar comigo porque quer uma solução rápida, sem ter que pagar o preço. É se Deus mandar eu sentar com aquela pessoa. Eu vou na raiva, mas se Deus mandar, eu vou. Mas se Deus não fizer questão que eu sente com aquela pessoa que não está se esforçando, que não me dá honra também, que não honra, que não quer acabe da vida, só queria Josafá porque Josafá carregava a presença de Deus e tinha um exército, mas não por quem ele era, não caminhava junto com ele, eu não sento. Maturidade, em nome de Jesus. Não é todo mundo que vai sentar na tua mesa. Não é toda aliança. Não é toda aliança que é para ser feita. Não seja como Josafá. Sabe por quê? Pra gente encerrar, eu vou contextualizar aqui para vocês. Aí Josafá foi lá, a minha casa é a sua casa, o meu reino é o seu reino, vamos fazer uma aliança. Fez aliança com Acabe. Chegou na guerra, Acabe morreu. Porque a morte dele já estava decretada. Só que antes de ir para a guerra, eles foram consultar os profetas. Consultou lá. Um monte de profeta, todos os profetas falavam, vai que a batalha já está garantida. Pode ir para a guerra porque está garantido. Só que aí, Josafá discerniu que aqueles profetas não eram profetas de Deus. Não estavam falando a verdade. Aí ele falou assim, por acaso não tem algum outro profeta aqui não? Que a gente pode consultar?
E aí Acabe falou, tem Micaías. Só que esse profeta, ele nunca profetiza ao meu favor. Por que será, né? E aí chamaram Micaías. Aí Micaías falou, não vá porque tu vai morrer. Não é pra ir, vai morrer. E aí Acabe falou, tá vendo? Falei que ele só profetiza coisas ruins contra mim. Manda prender ele. Mandou prender o profeta de Deus. Naquele momento, Josafá poderia ter falado, Deus falou que não é pra ir, que vai ter morte. Eu não vou. Só que mesmo ouvindo a voz de Deus, ele foi desobediente e ele foi. E aí chegou lá, Acabe morreu e Josafá voltou para sua casa. Voltou para Judá. E aí o que aconteceu? Judá, lembra Judá que estava em paz? Judá começou a ter guerra. Aí se levantou um inimigo contra Judá. Se levantou um inimigo contra Josafá. Josafá estava quietinho lá. Foi entrar na guerra, meteu o bedelho onde não é chamado. E aí a casa que estava em paz, pronto, vem a guerra. Aí no próximo encontro eu contextualizo para vocês sobre a guerra que veio sobre Josafá. Que Deus teve misericórdia dele, mas estava em paz, estava quietinho. Discernimento e maturidade para vocês compreenderem o que eu estou falando aqui. Que muitas precisam sair desse lugar. Precisam sair do lugar de salvadora da vida das pessoas, do lugar de arrogância, de prepotência, de superioridade. Maturidade para compreender que tem pessoas pagando o preço, que estão colhendo aquilo que elas plantaram. É entre ela e Deus. Não é entre ela, você e Deus. Deus mandou a guerra contra Acabe, não contra Josafá. Não entre aonde você não é chamado. Porque senão você vai colher do fruto desse plantio também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui o comentário de vocês. Lapada de Deus em mim agora. Não assumo mais guerras sem a permissão de Deus. Verdade. Não querem mais pagar o preço. Agora. Tudo que puder eu participo, honra a sua vida e o seu tempo, glória a Deus. Nossa, foi poderoso, verdade, eu também. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou com você hoje, minha irmã. Deus tocou no teu coração hoje. Deus alinhou. Deus está alinhando, eu vejo Deus alinhando o nosso odre. Deus trocando o nosso odre, o nosso compartimento mental, a nossa fala, o nosso comportamento, o nosso posicionamento. É Deus trocando a nossa mentalidade, renovando a nossa mentalidade, nos ensinando que nós não somos deuses aqui nessa terra, que quem salva é Ele, quem ensina é Ele, quem governa é Ele, que é tudo dele e que nós só temos que obedecer aquilo que Ele nos pede. Gente, não entrem mesmo, eu dei muito mal por estar na guerra dos outros. Um preço muito alto, né? Foi um preço muito alto. Mas glória a Deus, né? Que agora você está plantando algo novo para ter uma colheita nova. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, 7h30. Permaneçam firmes no propósito, firmes no jejum. Porque no final vai ter despojo, vai ter recompensa. A obra da nossa mão, as obras que nós estamos fazendo, as obras da nossa mão, vai ter recompensa da parte do Senhor. Amém? Um beijo, gente. Até amanhã.